Prazer ter vocês aqui em mais um webinar da Cornet. Esse é o webinar de número 32, né? O 33º evento da Cornet do ano. A gente tem se esmerado aí em manter a agenda e conseguir trazer conteúdo de qualidade e oportunidades de network para o nosso associado que está em casa, está trabalhando de casa, alguns nem tanto estão saindo, e a gente quer realmente trazer o melhor conteúdo para vocês. Hoje a gente vai ter a Vitude, né, falando sobre saúde mental, saúde emocional. Tenho certeza que todo mundo vai hoje ouvir esse webinar e falar assim, gente, eu estava precisando disso, né? A gente está trazendo aqui a Tatiana para falar sobre esse assunto. Muito feliz de encontrar a Vitude, graças ao meu amigo Denis Garcia, que está aqui no call, que estava na WeWork, agora está com a Vitude, né? É um grande prazer trazer aqui a Tatiana para falar sobre saúde emocional, saúde mental, que nesse momento de quarentena, né, gente, não tem nada mais importante, Tatiana. A gente está em casa Como se fala, sofrendo. né? A gente está sofrendo as agruras de um home office que não é um home office. Eu chamo literalmente de hell office, né? Filho entrando toda hora, é esposa, é a empresa pedindo cada vez mais, é redução de despesa, é CFO perguntando para nós que estamos aqui no webinar, que são profissionais da área de corporate real estate, como vai ser o futuro do escritório. Ou seja, tem uma discussão muito forte, a gente está sendo muito cobrado e a gente quer falar um pouco sobre saúde mental e saúde emocional e entender também toda essa sua trajetória na Vitude, né? Eu tive a oportunidade de ler em alguns meios de comunicação, muito interessante como você chegou até a Vitude. Eu vou parar de falar aqui e pedir para você falar para a gente como é que é a Vitude, o que você faz, o que você tem, e se quiser dividir alguma apresentação, a gente está aqui aberto para isso, tá bom? Fica à Eu, vontade. eu trouxe só o bate-papo, não trouxe apresentação, não. Bom, é um prazer estar aqui, Renato. Eu acho que esse bate-papo sobre saúde mental é sempre muito importante, é um tema que a gente tem que falar, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam qual é o maior desafio, né, de ter uma startup, ou de estar numa startup, numa health tech. O maior desafio é driblar o tabu, né? Ainda não tem nada a ver com tecnologia, né? Mesmo que eu conseguisse teletransportar um psicólogo para casa de alguém, pode ser que essa pessoa não quisesse fazer terapia. Então, a gente ainda tem um desafio que é fazer as pessoas entenderem que saúde mental tem a ver com manutenção da saúde integral, né? A gente precisa estar bem, a cabeça precisa estar funcionando, a função cognitiva precisa estar preservada, e a gente tem que parar de associar aí, falar de saúde mental, associar com as pessoas estarem no fundo do poço, com doença e tudo mais. Então, acho que tem um desafio aí da gente derrubar os estigmas e preconceito. Bom, eu sou engenheira civil de formação, então esse mercado de real estate é um mercado que eu conheço bem. Fiquei quase 15 anos aí na indústria de construção civil. Passei em alguns grupos multinacionais. Minha grande escola foi a Votorantim Cimentos. E eu saí desse ecossistema de construção civil em 2015, bem no meio da crise da Lava Jato, né? Quando a Lava Jato estourou, eu estava numa multinacional suíça, né? E acho que a gente teve vários problemas, né, no ano de 2015, problema de câmbio, então tudo que chegava da empresa que eu trabalhava vinha em franco suíço para o Brasil e quase que tornou inviável ali a operação dela e além de tudo, acho que as obras encolheram também naquele momento. Eu acabei saindo, né, participei de um processo de reestruturação e deixei a empresa, e no mesmo período que eu saí, meu pai teve câncer, então eu acabei ficando envolvida aí com o tratamento de câncer do meu pai. Isso durou uns 3 meses. Acho que foi ali o primeiro gatilho para começar a pensar em acessibilidade em saúde, né? Eu percebi que tipo, muita coisa podia ser diferente, e acho que o que eu mais senti falta foi a possibilidade de você conseguir acessar alguns profissionais de forma remota. Meus pais moram no interior de Mato Grosso do Sul, no meio do Pantanal, literalmente, e acho que no começo do tratamento o que a gente mais queria era orientação, mas quando a gente ligava para algum profissional aqui em São Paulo, ninguém falava, tipo, por exemplo, se eu quiser submeter um exame por e-mail para um profissional analisar, ele não analisava, falava, não, eu preciso do paciente aqui no meu consultório. E aí quando a gente veio para São Paulo, de fato, que eu trouxe meu pai para cá, na primeira consulta eu lembro do médico falar assim, mas depois que meu pai contou isso, eu falei, não sei se o senhor tem câncer, pode ser que o exame esteja errado. Aí eu falei, mas sabe quando a cabeça da engenheira já falou assim, Caramba! mas putz, para falar que estava errado, você falava por telefone, né? E aí acho que vieram uma série de fatores aí, eu fui vendo o quanto as coisas eram inacessíveis. Depois que meu pai operou, ficou tudo bem, voltou para casa, eu estava ali diante do desemprego, estava disponível no mercado,
estava meio inquieta, já estava um pouco descontente com a construção civil, até por conta de tanta corrupção que a gente se viu, principalmente entre as construtoras, e achei que era hora de empreender. E fui atrás de entender um pouquinho o mercado de saúde de forma geral. Fui entender o que tinha de inovação, o que tinha fora do país. Estava muito focado em entender sobre atendimento remoto e telesaúde. E foi onde eu me concentrei em estudar e conseguir compreender um pouco. Conhecendo alguns players do mercado, mas principalmente acho que quem me ajudou na época a entender um pouco do direcionamento foi o pessoal do Hospital Sírio-Libanês, que acabei conhecendo num evento. E eu lembro que eu estava muito empolgada em teleatendimento. Eles falaram: olha, telemedicina no Brasil não vai acontecer nos próximos 5 anos com toda certeza. Esquece isso aí, você vai se frustrar. E eu estava toda empolgada. E aí ele falou, teve o Dr. Luiz Reis, que é o chefe da inovação até hoje lá. Eu lembro dele falar alguma coisa assim: mas você já foi ver regulamentação da psicologia? Porque na psicologia pode fazer atendimento online, já existe uma regra, já tem alguma coisa. E aí, quando ele disse isso, eu falei: não conheço, mas você acabou de me dar uma ideia muito boa. E aí voltei para casa e acabei conectando os pontos com acho que com um fato da minha vida pessoal, porque eu tive depressão no passado e acho que quando lá no momento da depressão, o ponto mais difícil foi como encontrar ajuda. Eu tinha plano de saúde, mas era um caderno de papel com nome, endereço, telefone, e não sabia nada daquele psicólogo, então não sabia o que ele fazia, onde ele tinha se formado, quanto tempo ele tinha aí de formação. Acabei entrando numa coisa de erro e acerto. Passei por 3 profissionais que com experiências bastante frustrantes, né? Acho que isso acontece com muita frequência com todo mundo que tenta usar serviços do plano de saúde, e principalmente porque o plano de saúde acaba remunerando muito mal o profissional, e aí ele não consegue atrair bons profissionais, né, para dentro da rede credenciada. Não sei se todo mundo tem um pouco de noção, mas um psicólogo ganha R$ 30 por consulta num plano de saúde. E isso, tipo, é mais barato que a manicure. Então, a manicure que cuida da minha unha ganha mais do que um profissional que vai cuidar da minha cabeça. Não faz muito sentido. Incrível, né? Acho que por isso que a gente acaba vendo aí algumas coisas que não são tão saudáveis aí do ponto de vista de saúde mental. Acaba sendo pior o tratamento do que se você ficasse sem. E aí veio a ideia de vou criar uma plataforma que faça aí a conexão entre pessoas que estão procurando psicólogo e os profissionais. E aí a Vitude nasceu em maio de 16. A gente nasceu como modelo de negócios um marketplace, né, que a gente fala, conectando as duas pontas, então um marketplace B2C. E nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente acabou dando uma inclinada para o B2B, e agora em 2020, de fato, o foco ficou todo no mundo corporativo. Acho que o gatilho para começar a pensar no B2B aconteceu ali em meados de 18, quando a OMS publicou que burnout viraria uma doença ocupacional. Né? Isso tem um impacto financeiro para as organizações que é muito grande, porque à medida que você afasta profissionais e o INSS lauda aquilo como um acidente de trabalho, e né, esse burnout passou a ser doença ocupacional, significa que as empresas estão adoecendo as pessoas. Isso tem um impacto no custo, na taxa de imposto, tem várias coisas que oneram ali a organização e acabam drenando o resultado financeiro mesmo. Então ali, acho que algumas empresas começaram a se preocupar já naquele momento, outras acho que só começaram a se preocupar agora com a pandemia, mas foi quando a gente começou a receber proativamente assim, convites e contatos de empresas perguntando se a gente tinha algum produto para a empresa, se a gente já tinha pensado em alguma coisa. Os nossos primeiros clientes, obviamente, foram do ecossistema de startups, porque eram as empresas que conheciam a Vitude. Muitas delas a gente era cliente, a gente tinha alguma relação comercial. Meu primeiro cliente foi Resultados Digitais, a gente já era cliente deles. Então, por eles serem nossos fornecedores, eles já conheciam um pouquinho, pelo menos, do que a gente fazia. E aí isso foi crescendo, né? Ano passado, em novembro, a gente recebeu um aporte da Redpoint Ventures, que é um fundo, eles são americanos, mas têm atuação no Brasil, né? Foi um aporte de 4,5 milhões de reais, muito para focar aí nesse mercado corporativo. Então, a tese do investimento da Redpoint foi que a gente criasse uma máquina de vendas de terapia como um benefício para dentro das organizações. E de lá para cá a gente vem, de fato, crescendo, né? A gente já tem mais de 70 clientes corporativos, entre eles grandes empresas como o Grupo Boticário, Raia Drogasil, o Grupo Profarma, SAP,
As startups, a gente tem algumas delas com a gente, então a gente tem 99, Resultados Digitais, Yugo, Warren, ClickSign, Enjoei, então são várias startups que estão aí no nosso portfólio, Olist, Wildlife, que já é um unicórnio, então a gente vem aí também muito forte dentro dessas empresas de tecnologia que estão extremamente preocupados aí com saúde e bem-estar dos seus colaboradores, principalmente porque tem um fator de saúde e bem-estar, mas tem um fator de competição por talento, né? E quando você cuida melhor das pessoas, é mais fácil de você reter os talentos dentro de casa. E isso tem custo para a organização. Então, acho que um resumo é isso. E a gente vem trabalhando aí para cada vez mais chegar dentro das organizações, focando também acho que nas scale-ups, que é um nicho muito interessante para a gente, por ser de tecnologia, porque o ativo mais precioso dessas empresas são os colaboradores. Eu sempre falo, não tem mais, Vitude não tem estoque, não tem nem escritório. Né? Vitude tem a cabeça das pessoas. Se a gente estiver mal, o que a gente vai produzir? Eu preciso ter uma equipe de tecnologia que desenvolve algoritmos sofisticados. Eu tenho uma equipe de vendas que está aí provocando disrupção no mercado. Eu tenho uma equipe de marketing que está aí trabalhando para se comunicar cada vez melhor sobre o que a gente faz. Tudo depende de criatividade e das pessoas estarem bem. Se as pessoas estiverem mal, o negócio não acontece. Então, é verdade. Para empresas de tecnologia, a cabeça das pessoas é o que elas mais têm que se preocupar. E como é que você enfrenta essa situação ainda que eu acho que existe um pouco de preconceito, né, Tatiana? Ainda tem muito aquela coisa de que terapia é coisa para gente que tem problema demais, né? Eu vejo... sempre pergunto, você não tem problema? Porque todo mundo tem. Eu vejo sempre a terapia como algo assim, eu não espero o dente doer para eu ir para o dentista, né? Eu não espero ter um infarto para ir fazer exercício. Sim. Eu não espero estar demitido para fazer networking. Ou seja, são coisas que você tem que exercitar quase todo dia, né? E ter alguém para dividir toda essa carga que a gente carrega é um negócio bacana, mas ainda tem um pouco de preconceito, né? Tem gente que acha que é meio coisa de maluco, não é não? Tem, por isso que eu falo, acho que o maior desafio nosso é vencer o preconceito, mas tem mudado também. Eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas estão falando de forma mais aberta, e eu acho que as empresas têm um papel muito importante, porque, querendo ou não, elas têm um papel social muito forte para uma sociedade, né? Então, quando eu vejo o meu líder, o meu gestor falando que ele faz terapia, falando que é importante cuidar da saúde mental, investindo num benefício para que os colaboradores tenham ali acesso a um profissional de saúde, falando, olha, faça porque isso vai fazer bem para você, a gente muda o cenário. Então, cada vez vai ser mais importante que essas empresas, de fato, apoiem esse tipo de movimento, né? Quando essas empresas começam a cuidar, os colaboradores se sentem muito mais à vontade para falar o que está acontecendo, para falar dos seus sentimentos, para trazer questões emocionais que não estão necessariamente ligadas ao trabalho. Tem muita gente, por exemplo, se eu pegar esse momento agora, boa parte das questões nem está relacionada ao trabalho. Né? Tem muita gente que está em quadro de luto porque perdeu parentes para Covid, tem muita gente que está sozinho, trancado dentro de casa, está ansioso, está entrando em depressão porque está ali naquela situação que não estava prevista, as pessoas estão convivendo, você falou, putz, hell office, né? Não é filho, é cônjuge, a gente nunca conviveu com as pessoas 24 horas por dia por mais de 30 dias, eu acho que ninguém tira 30 dias de férias e fica ali 24 horas por dia com a família, né? A gente tem um tempo de descanso. Acabou isso, são 6 meses que a gente está trancado dentro de casa, né? Como é que fica a cabeça? Vai cansando, né? No começo até pode ter sido, não sei, para alguns o começo foi mais difícil, para outros o começo foi mais fácil, mas depois de 6 meses está difícil para todo mundo. É verdade. Não conheço ninguém que fala que tá fácil, nossa, tá lindo, né? Tipo, conheço pessoas que falam, nossa, eu ganhei qualidade de vida porque eu não tô no trânsito, né? Porque eu tô poupando um pouco de energia, tô dormindo mais, mas tá difícil porque eu não tô vendo meus amigos, eu não tô saindo, eu não tenho lazer. Então, interessante como as empresas estão vendo isso como, algumas até como foco na redução de despesa, né? Aí tem algumas empresas que falam assim, ele está produzindo mais porque está em casa. Bom, também não tem como sair, né? Eu já vi muitas piadinhas, né, do cara tá lá no conference call e fala assim, chefe, continua, porque senão eu vou ter que sair do conference call e minha mulher vai pedir para fazer alguma coisa, meu filho vai pedir alguma coisa. Então as pessoas estão meio que trabalhando um pouco mais, né, do que deveria. E eu acho que é legal o que você falou. Isso também é um problema. Para mim é um grande problema. Eu tenho que fazer eu falo de... às vezes eu tenho que fazer um detox. Se você não conhecer o limite, Exato. você pode adoecer.
Eu falo que eu tenho que fazer um detox tecnológico no fim de semana. Eu desligo praticamente tudo, porque com empresa mais cornet, tudo que vem atrás, você fica tanta gente mandando mensagem e pedindo coisa, no fim de semana eu falo detox. Eu vou fazer o meu Sim, churrasquinho, vou desligar o celular, deixar na beira da cama e vou lá tomar cerveja, fazer meu churrasco, vou andar na pracinha, levar meu cachorro para passear, meu filho, dou uma desintoxicada. Mas você falou um isso negócio aí. bacana, que as empresas estão começando a ver isso, né, por causa do Sim, wellness. Né? Muita sim. empresa tem o wellness, mas eu vejo muita empresa que ainda tem esse foco no wellness, na coisa de fazer exercício, na alimentação, muito focado para a parte física. Como é que a gente leva isso um pouco mais adiante para conseguir levar, assim, o que que a gente pode levar? Como é que a gente leva para a empresa o que que é a Vitude, né? Como é que a gente encontra material para falar, olha, essa aqui é a Vitude Corporate, vamos contratar, gente? Vale a pena Uhum, como gestor de facilities ou falar lá com o RH, falar assim, olha, eu vi isso aqui, me parece muito bacana. sim. Mas sabe uma coisa que é engraçada? As empresas que já cuidam do wellness, da saúde física, da alimentação, são as empresas que contratam primeiro a Vitude, Que né? Porque legal. elas já cuidam bem das pessoas, né? O mais difícil é quando você vai numa empresa que é aquela que contrata o plano de saúde mais barato que tem, que paga só o benefício que é obrigatório por lei e pronto. Aquela empresa que tudo para ela vê como custo, né? Que o RH é DP, não é RH estratégico, né? Essas são as empresas que dificilmente a gente vai conseguir rapidamente acessar, porque tem que mudar o mindset, tem que mudar a cabeça de quem está na gestão. Né? Enquanto as pessoas não enxergarem que você ter funcionários saudáveis, independente de eu estar falando se é físico, se é mental, se é espiritual, se é o que quer que seja, se as pessoas estão bem, elas produzem. Se as pessoas estão mal, elas não produzem. Da mesma forma como um paciente crônico, né, se afasta mais do trabalho, falta mais vezes durante um ano, um paciente com um transtorno mental também. Né? Tem vários dados que apontam ali que, tipo, você tem pessoas, por exemplo, com depressão, faltam mais ao trabalho, você tem menos X dias no ano de trabalho, você tem o fator presenteísmo, né? Elas rendem, tem um estudo de uma empresa americana que elas rendem 44% a menos. Né? Elas sentam e porque elas têm problema de atenção, elas têm problema de foco, concentração, porque a função cognitiva está prejudicada. Né? Você tem alterações de sono, alterações de apetite, alteração de humor. Né? Se você não cuidar disso, não tem condições, ninguém consegue trabalhar e ninguém pede para adoecer emocionalmente. Eu tive depressão, eu não pedi para ter depressão, não queria ter. Então, assim, tipo, é um desbalanço bioquímico que acontece e você não sabe nem por que você parou naquela situação, mas você tem que tratar. Isso aí, para a empresa, é super importante que ela olhe para isso, porque o funcionário está se relacionando com ela. É. Então, Como é acho que que a tem gente essa coisa identifica, de. assim, como é que a gente fica bem claro depressão, burnout, assim, quais são mais ou menos assim os sintomas principais para a pessoa? Porque às vezes a pessoa nem sabe que tá, né? Tá Não, down, tá ali em casa, puxa, não aguento mais trabalhar, não quero levantar para ir trabalhar, acho que eu vou dormir mais um pouco. Ele não sabe que ele está em sim, depressão, ele está num sim. burnout, né? Quais são, assim, eu sei que você não é psicóloga, mas você, como está lidando com isso, deve entender um pouquinho sobre quais são os sintomas, assim, para falar, Sim. cara, preciso procurar aqui a Vitude. Se a gente falar, sei lá, dos três, a gente tem uma série, sei lá, de mais de 200 tipos de transtornos mentais, os três mais prevalentes é depressão, ansiedade e o estresse, né? Quando eu penso em depressão, eu penso em alteração de humor. Normalmente a pessoa que está deprimida, ela tem o que a gente chama de rebaixamento do humor. Então você vai perceber que a pessoa fica mais calada, ela fica mais triste, aparece ali um sinal de desesperança, aparece um choro fácil, tem alteração de sono, né? Às vezes tem alteração de apetite. E por isso que muitas vezes a depressão pode estar associada ao suicídio, porque a pessoa começa a perder o interesse pela vida, né? Ela começa a perder, você vê que a pessoa para de se arrumar, ela vai perdendo a autoestima, ela vai entrando num mundinho mais fechado, como se ela estivesse fechando numa concha mesmo. Então está muito ligado a perder o prazer pelas coisas que antes traziam excitação, prazer e tudo mais. Quando eu falo de ansiedade, a ansiedade ela já está muito mais relacionada a medos, então o medo provoca muito a questão da ansiedade, e ela está muito ligada a uma coisa que é a antecipação do futuro. Então, por exemplo, eu começo a ter alguns pensamentos do tipo, o que vai acontecer se não tiver vacina? Isso aqui dura muito. Você começa a projetar cenários, mas essa projeção ela é sempre catastrófica.
E eu falo que a ansiedade, ela é uma reação também do organismo. Nem sempre ela é ruim, né? A gente só sobreviveu enquanto espécie porque a gente tem ansiedade, estresse em certos níveis. Mas, por exemplo, se eu, por exemplo, vou me casar e fico ansiosa, isso é normal, é uma ansiedade que, putz, você tá ali, tá chegando um grande dia. Se eu vou fazer uma apresentação para alguém, para um cliente, para o chefe, que seja, eu fico ansioso porque eu quero que aquilo dê certo. Então, essa ansiedade que é natural ou que pode ser chamada de positiva, ela faz com que eu me prepare melhor, com que eu estude, com que eu treine, que faça um ensaio e que naquele dia da apresentação você se saia bem. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, às vezes ela até evita, né? Muita gente, por exemplo, que recusa uma série de propostas e convites e oportunidades porque ela tem medo do fracasso, medo do julgamento, medo do que pode acontecer. E a ansiedade, ela desencadeia uma série de outros transtornos, porque o transtorno de ansiedade tem vários tipos. Né? Você tem o transtorno de pânico, por exemplo, a pessoa tem medo de morrer, né? Pessoas que têm medo de andar de avião porque o avião vai cair, pessoas que não dirigem, que acham que vai bater o carro. Então, você vai vendo um monte de coisa. Você tem a própria fobia social, que aquelas pessoas que têm receio de sair de casa, de falar com pessoas, de falar com estranhos. Então, existem vários tipos de transtorno de ansiedade. E o estresse, ele é basicamente uma reação do organismo, né? Eu falo que o estresse doença e tem o estresse que acontece. Eu sempre digo que todos nós estamos submetidos ao estresse desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E aí eu falo de estresse com mais facilidade, porque é uma palavra que vem da física. Eu falei, outro dia eu estava falando disso, o povo falou, pelo amor de Deus, você não vai dar aula de resistência dos materiais aqui. Né? Mas quando a gente estressa um determinado objeto, um determinado material, quando a gente quer estressar, por exemplo, um corpo de prova, que a gente usa muito isso na engenharia, você aplica uma tensão naquele corpo de prova, você estressa para ver quanto ele aguenta de carga. Só que quando você tira a pressão, ele volta para o estado normal. O ser humano, a gente, desde a hora que acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem que tomar uma série de decisões. E essas séries de decisões provocam estímulos no nosso corpo. Eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que falar com a esposa, eu tenho que tomar uma decisão com o chefe, tenho que participar de alguma coisa. Tudo isso são pequenas coisas que acontecem no dia a dia que a gente tem que tomar decisões e isso provoca reações no nosso organismo. Às vezes alguma coisa dá errado, eu me estresso mais, tem uma dose de reações diferentes. Onde é que é a retirada de carga do estresse diária? No sono. Né? Então, se eu não durmo, meu organismo não se recupera da quantidade de hormônios do estresse que ele gerou naquele dia de trabalho. E aí o que a gente chama de estresse crônico, né? Que é, todo dia eu vou acumulando os efeitos do estresse e ele pode desencadear em doenças que a gente chama de doenças físicas, né? Aí eu tenho, dentro do estresse você separa até em cognitivo, emocional e físico mesmo. As pessoas podem desenvolver gastrite, doença de pele, até doença autoimune, porque o cortisol em excesso na corrente sanguínea pode desencadear algum tipo de desarranjo ali, o sistema imune começar a produzir algumas células diferentes. Então, por exemplo, tem gente que tem estudos que falam que lúpus, artrite, né? Esse tipo de doença pode ser desencadeado por estresse. Então, acho que essas seriam as principais diferenças entre um e outro. O estresse causa muita perda cognitiva. Eu acho que é o que a gente mais vê no mundo corporativo, né? Às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa, o que eu vim fazer aqui? Ou senta para escrever um e-mail, fica 2 horas à frente do computador, não sai nada. Nem precisa ir longe, vai pegar algo na geladeira e não lembra mais, né? Que foi pegar na geladeira. Então, a gente percebe na gente. Só que assim, se você percebe e fala, opa, tô precisando descansar. Só que tem gente que não percebe esses limites e aí quando viu, ultrapassou e aí pode sim chegar num quadro de burnout, por exemplo. Acho que é basicamente isso. O que eu estava falando é que o burnout ele não nasce assim do dia para a noite, né? A pessoa que está submetida ao estresse com muita frequência, com quantidade alta e que normalmente tem dificuldade de dormir. Burnout, por exemplo, está muito ligado à privação de sono, né? Pessoas que dormem muito pouco e que não conseguem relaxar têm mais dificuldade. Que coisa, né? Um pouquinho disso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tatiana, uma coisa mais prática. Vamos supor que a gente está aqui ouvindo esse webinar, tem um monte de gente te ouvindo, falou, cara, ela falou tanta coisa que faz sentido, como é que eu contrato essa Vitude para mim, como pessoa física? É pelo website? Como é que funciona, Tatiana? Explica para gente. O Vitude para pessoa física, você pode fazer download nas lojas de aplicativo do app da Vitude, ou você pode ir no site, no vitude.com, né? E ali você vai conseguir navegar e escolher um psicólogo de acordo com as suas demandas. Você consegue usar uma sequência de filtros eu quero um psicólogo para lidar com estresse. Então, você consegue lá fazer um filtro por estresse,
escolher se você quer homem ou mulher, escolher a faixa de preço, então tem uma barrinha lá que você consegue, eu quero pagar até tanto. Você consegue fazer ali uma sequência de escolhas que te leva a chegar num perfil mais adequado para você. Nossa, que bacana. Então é simples e você vai. É meio tailor-made, né? Você vai lá, monta e tenta achar alguma solução. Puxa, é bacana. E para a agora... empresa já é um pacote diferente. É por número de empregados, Isso. Tá bom, só para entender como é que funciona. Porque eu fiquei Isso. super interessado. Eu falei, né, com o pessoal da Cargill, eu estou participando lá do time de tentar descobrir o que vai ser o escritório do futuro, né? Isso já gera um estresse, uma ansiedade desgraçada, mas eu tenho conversado muito com RH e o pessoal tem falado muito de saúde mental, né? Que agora a preocupação depois de 6 meses já deixou de ser vamos voltar ou não, assim, como é que está o empregado, né? Ele está bem, né? Como é que está o funcionário, ele está sobrevivendo a isso como, né? Então o próprio CEO nosso fez uma campanha bem interessante, né? Falando sobre como é que você está realmente e não como você está, né? Porque todo mundo pergunta, e aí, como é que você está, né? How you doing? Mas aí ele põe no final, vírgula, really, como é que você realmente está no português, né? Porque as pessoas fazem essa pergunta e falam, tudo bem, eu estou bem, mas na verdade não está, né? E aí tem uma grande preocupação lá com a saúde mental. As empresas também procuram no website, tem algum formato específico? Aquele link que eu deixei bem no começo, é o vitude.com/empresas. Então, ali tem um formulário que as empresas vão preencher até para a gente, para a nossa equipe ali acessar e entrar em contato. Então, você vai informar nome, e-mail, qual o tamanho da tua empresa. A gente pergunta um pouquinho os benefícios que essa empresa já tem também, porque isso serve de parâmetro, né? Como eu te disse, as empresas... nosso índice de fechamento de contrato em empresas que já cuidam bem dos colaboradores, ele é muito maior, porque normalmente são as empresas que de fato têm budget para isso, estão preocupadas com isso e que a visão é de cuidado, né? Por exemplo, vou pegar uma Raia Drogasil da vida, se você vai lá, tem tudo. Outro dia a gente estava fazendo uma reunião, tem Gympass, tem Marcia Atala, tem Vitude, tem uma outra empresa, eles têm todos os pilares de cuidado. E eu acho que vai ser cada vez mais importante, porque você vai entrar acho que o próximo passo vai ser uma disputa de talentos. Exato. E os talentos cada vez mais vão querer trabalhar em empresas. Hoje você consegue escolher, né? Tipo, eu falo que às vezes a gente faz entrevista e o candidato está te entrevistando, né? Então, as pessoas estão escolhendo onde elas querem trabalhar. Exato. E a gente vai perceber que isso tem um impacto grande aí. Acho que a questão do employer branding, da retenção, vai pesar muito nessas decisões também. Claro, Tatiana. Sem contar o custo, né, gente? Na verdade, quando eu penso em saúde mental, estou pensando... Uma coisa interessante que as empresas que têm um RH, ou pelo menos a área de saúde, com um olhar bastante estratégico, elas não têm muito desafio ou dificuldade de aprovar um projeto desse, porque é facilmente calculável o ROI de um investimento em saúde mental, né? Você consegue pegar... Primeiro tem vários estudos, tem bench de mercado, mas ele impacta diretamente o bottom line, ele impacta diretamente o lucro, né? Você ter funcionários que não estão produzindo, você no final do mês não atinge meta. Imagina uma equipe de vendas adoecida, como é que funciona? Tipo, não vende. Né? Imagina uma equipe produtiva que não está legal. Imagina uma equipe de tecnologia que precisa desenvolver um algoritmo, mas está adoecida. Não vai entregar em prazo. Então, acho que tem um impacto muito grande na organização por conta disso. Acho que na nossa discussão que a gente teve, Tatiana, o Denis falou um tema bem interessante, um número bem bacana aí, que era 4 vezes mais. Eu até passei o Denis aqui para ser panelista, caso ele consiga falar com a gente, senão você podia... ele aí, ó. Denis, meu amigo. Aí, Explica aquele número que você contou pra gente, mágico. Achei muito bacana, Denis. Qual deles, Renato? Fala aí. Aquele 4 vezes lá. Tinha alguma coisa que... Sim. Esse é um dado da OMS, na verdade, não é um dado da Vitude, de que para cada $1 investido em saúde mental, a empresa tem $4 de retorno em resultado, né? Olha que bacana. Então, a gente tem visto muito isso nos clientes corporativos da Vitude. A Tati já descreveu alguns deles aí, mas a gente fala muito, investir em saúde mental é dinheiro no bolso, e quando a empresa não entende, a gente fala, se não for no bolso, se você não entender que é no bolso, é não saindo pelo ralo, né? Então, por exemplo, o impacto de afastamentos psiquiátricos é muito alto na gestão de uma empresa, né? Não só pelo dinheiro que isso representa, mas porque você não pode repor aquela pessoa que está afastada, né? Então, isso tem um impacto muito grande no time, tanto em empresa grande quanto em empresa pequena. Nas grandes pelo volume,
na pequena pela importância da pessoa. Imagina se um gerente é afastado, né? O absenteísmo, né? Que também a gente consegue impactar muito a redução do absenteísmo ou até do presenteísmo, que é uma palavra que eu aprendi recentemente, e que eu acho que tem impactado muita gente na pandemia, né? Que é a pessoa estar lá, mas não estar, na verdade, está só de corpo, não está de alma, né? A redução da sinistralidade de plano de saúde. Então, vocês já falaram disso aí no bate-papo, mas quando você vai para um pronto-socorro com uma sensação de dor no peito e entra num protocolo de ataque cardíaco, de infarto, que vai levar uma série de exames, até a internação, às vezes, você sai de lá não menos de R$10.000 depois, né? E às vezes era só uma crise de ansiedade, só não, porque eu não vou minimizar isso, mas era uma crise de ansiedade e não era um caso de pronto-socorro, né? Então, a gente tem ajudado muitas empresas a pensar nisso, de que investir em saúde mental é bom para os colaboradores por causa da felicidade, da produtividade, do autocuidado, mas também é bom para as empresas em termos de economia, né? De saving e de resultado financeiro. Tratar do melhor ativo que ele tem, né, Tatiana? É isso que você estava falando, né? Isso que o Denis falou do pronto-socorro é muito interessante. Essa semana a gente está num trabalho de começar a se preparar já para a próxima rodada e fazendo pesquisa de benchmark externo e tudo mais. Eu achei um dado americano que ele fala de todas as chegadas em pronto atendimento com sintoma de infarto, só 10% são doenças cardíacas. Boa parte dos 90% restante é mental. Olha só que E é impressionante, tipo, tudo isso vira custo, né? Porque a pessoa, se ela tivesse a consciência de que ela está, de fato, numa crise de ansiedade, ela podia fazer diversas ações, ela podia fazer um momento de respiração, alguns exercícios que você aprende na terapia para fazer, né? E aí a gente não consegue se cuidar. Legal. E a gente está no Setembro Amarelo, né, Tatiana? Vejo que vocês estão divulgando bastante coisa sobre o Setembro Amarelo. Você quer falar alguma coisa? Quer aproveitar o momento? Na verdade, o Setembro Amarelo ele é uma campanha que nasceu ali em 2015, né? Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Os números são muito tristes, né? Você tem um suicídio a cada 40 segundos, no Brasil é um a cada 45, então acabou de falecer alguém enquanto a gente estava falando, né? A gente já tem 45 minutos aqui. E isso, eu acho que o principal dado, que é um estudo da OMS também, ele fala que 90% dos casos de suicídio eles podem ser prevenidos, né? Que são as pessoas que de fato já estão num processo de adoecimento, mas que dão sinais. Porque tem os 10% que é, putz, a pessoa teve ali uma overdose com alguma coisa química e se matou ali, às vezes não é que ela estava doente, mas aconteceu. Mas 90% dos casos são pessoas que estão em algum processo de adoecimento e que deram sinais e que estão pedindo ajuda e que às vezes a gente não enxerga, né? Então, essa coisa que eu falei, as pessoas vão ficando mais quietinhas do nosso lado, mas nem sempre a gente vai lá do lado e oferece ajuda ou pergunta, tá tudo bem? Quer conversar? Tá acontecendo alguma coisa? Você já buscou um psicólogo? Né? Acho que o nosso papel social enquanto pessoas também é notar quem está do nosso lado e ver se essas pessoas estão de fato bem ou não, né? Agora que a gente está isolado, tentar ao máximo aí, pelo menos ligar, saber se as pessoas estão bem, falar com os amigos. Acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer para ajudar. E aí é um mês que acho que todas as instituições tentam aí conscientizar e é muito importante. Tem muita empresa que faz palestra, que bate... Para nós é um mês agitado, porque a gente é contratado para fazer palestras também, então a gente faz muita ação educacional em empresa, falando principalmente do quadro de depressão, que é o que leva mais ao suicídio, né? Entre os transtornos mentais, ele é o que mais prevalece ali quando a gente tem quadro de suicídio. Mas a gente tem abuso de drogas, a gente tem, às vezes, um quadro esquizofrênico, um transtorno bipolar, né? As pessoas com transtorno bipolar também têm um desafio grande, porque também tem muitos diagnóstico errado, né? Esse é um tipo de transtorno mais difícil de ser diagnosticado, porque você tem picos e vales. E normalmente no pico é uma delícia você conviver com a pessoa que tem transtorno bipolar, porque a pessoa é eufórica, faz festas, as melhores festas do universo é com ela, você percebe que a pessoa, tipo, ela é muito além, tipo, aquela pessoa que parece estar sempre feliz. Só que quando ela tá no vale, ela tá num vale, assim, que é, tipo, é muito lá embaixo. E aí é nesse momento de vale que às vezes você identifica que tem algo errado, vai buscar ajuda e você é mal diagnosticado ou diagnosticado erradamente com depressão, né? Porque os sintomas são de depressão.
Só que a depressão e a bipolaridade são coisas completamente diferentes. E para um, você trata com estabilizador de humor, né? É um desequilíbrio, o transtorno bipolar é um desequilíbrio de lítio no organismo. Então, o tratamento dele é com um negócio chamado carbonato de lítio. É um sal que a gente produz e quem tem transtorno bipolar produz menos. Na depressão, não necessariamente você tem desbalanço de algumas coisas, principalmente serotonina, endorfina, algumas coisas que são aqueles neurotransmissores de prazer, mas não é um desbalanço de humor, né? Então tem que ter um certo cuidado. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta que veio aqui no chat. Você tem plataforma de meditação também, Tatiana? Ou o foco de vocês é psicologia? Não, só Puramente terapia mesmo. terapia e psicologia. Tá legal. Meu amigo Sim. Rafael pediu aqui, perguntou se tem. Eu achei bem uma pergunta pertinente. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Tatiana. A gente tem aí o webinar sempre com um amigo nosso, Teco Medina, lá da CBN, economista. Ele fala que empreendedor no Brasil é um herói. É um cara fora do comum, porque o Brasil parece que ele vai contra os empreendedores, né? E a gente, quando pega um empreendedor aqui falando com a gente fala assim, vem cá, qual foi a pior dificuldade que você teve para conseguir realmente empreender nesse país tão louco, né? Que tem uma carga tributária maluca, que não ajuda quem quer empreender, na verdade gera cada vez mais dificuldade, né? E a gente queria ouvir de você, o que você, como empreendedora, qual foi a parte mais difícil aí desse momento? Eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa extremamente difícil, eu diria que é a gestão de pessoas, assim, porque eu acho que você só consegue crescer uma organização se você tiver gente boa do seu lado. E aí você tem um desafio, de maneira geral, no momento inicial, que você precisa de gente boa, mas você não tem dinheiro para pagar, né? Então você tem que vender um sonho, vender uma ideia. Começa vendendo para o sócio, né? Tipo, você quer embarcar num negócio aqui comigo, a gente vai ficar um tempo sem ganhar dinheiro e é difícil você começar a trazer gente boa para dentro no momento em que a ideia é só uma ideia, né? Acho que aí, ao momento que você vai crescendo, você consegue aos poucos e ganhando tração, escala, e isso vai ficando um pouco mais fácil, mas eu ainda, se tivesse que dar uma coisa para mim, sempre vai ser pessoas, né? Até porque, tipo, mesmo em estágios que a gente já está um pouco mais avançado, ainda é complicado. O Denis mesmo teve 2 pessoas na equipe dele que com 40 dias pediram demissão. Tipo, a pessoa entrou e continuou em outro processo seletivo e não tem compromisso e assim, avisa na quarta que vai ficar até sexta. Não tem tipo assim, as pessoas não cumprem mais aviso prévio, as pessoas não fazem mais transição de bastão. Não sei, pelo menos eu já sou mais velha, né? Quando eu trocava de emprego, eu falava para os outros processos seletivos, olha, acabei de ser contratada, obrigada, né? A geração mais nova não pensa assim. Então tem um desafio, né, tipo, de você. Esse desafio é geral para todas as empresas. Então, como é que você faz para manter essas pessoas com você, criar um ambiente que seja, de fato, que as pessoas queiram estar? A competição por dinheiro, ela nunca vai se esgotar. Eu lembro uma vez que eu tive no Vale, que eu fui visitar o Airbnb, eu tive uma oportunidade de ter uma mentoria com a diretora de vice-presidente de pessoas deles lá. Eu perguntei para ela qual que era o maior desafio. Eu falei, cara, a gente tem que convencer as pessoas pelo propósito, pelo local, pelo ambiente, pelo clima, porque o Google e o Facebook jogam dinheiro na mesa a rodo, né? Tipo, a gente não consegue disputar com eles os melhores talentos. E aí a gente tem aqui, tipo, a gente dá liberdade para as pessoas criarem, a gente tem um olhar mais para design. Então, eles tinham outras estratégias de trazer as pessoas, mas era tão difícil, mesmo eles já sendo um unicórnio, era tão difícil quanto trazer talentos para dentro de casa. Isso você vê que também tem muito a ver com a geração, realmente, Tatiana, porque a gente tem hoje em dia, acho que o Denis até me ajuda nisso aí com estudos lá da WeWork que teve no passado. A gente tem aí 5 gerações, literalmente, trabalhando no mercado de trabalho, né? Você pegar em termos de geração, você ainda tem o pessoal tradicionalista, tem o baby boomer, que está aí no fim, e tem até a geração nova, a geração Z, que é de 95, já está começando a trabalhar aí. Você acha que isso é o impacto? Porque para a gente, corporate real estate tem um grande impacto, né? O escritório geralmente é feito para a última geração e as antigas são cada vez mais esquecidas, né? Então, open space, é todo mundo junto. Aí o cara tradicionalista fala assim, cara, eu preciso ter meu espaço, senão eu não consigo trabalhar, então vou trabalhar de casa, dane-se, não vou para o escritório. Você acha que isso tem um impacto também aí para vocês, essa geração cada vez mais diferente?
Cara, eu não sei. Eu já cheguei, teve uma época que eu achava que era geracional, mas eu acho que era um bias meu, assim. Hoje, até porque, tipo, a gente tem gente nova, muito comprometida e muito boa. A gente tem uma menina que é um talento dentro de casa com 18 aninhos, tipo, super comprometida, tá na faculdade, mas está trabalhando, não quer depender dos pais. Tem uma outra pegada. O Denis tem um menino no time dele de Sales Ops, que é novinho, já é pai, inclusive, tem uma outra cabeça. Tipo, tá lá ralando, entrega umas coisas da primeira semana, já tomou risco de fazer umas coisas sozinho. Tipo, não sei se é só geracional. Eu acho que tem pessoas que é dela, assim. Tipo, eu não sei se é pela estrutura que, pela bagagem cultural, por como é criado. Então, e eu conheço gente de 40 que não tá nem aí também. Então, tipo, gente de 40 de 50 que socorro, você pode ter que empurrar porque a pessoa não O cara tá pega no tranco, sonhando né? em fazer um sabático. Não, sabático é a moda. Vamos fazer um sabático. Então, não Eu sei me se é motivo com os geracional. boletos do lado da tela do celular aqui no notebook. Eu ponho uns boletos, eu me motivo super bem. Mas, na verdade, eu gosto muito do que eu faço, né? Acho que isso aqui é o Sim. importante, né? Mas eu Independente de acho que qual isso faz a diferença, geração, né? porque quando você está feliz, quando você faz o que você gosta e quando você está num lugar que te traz prazer, tipo, isso pega muito mais que qualquer outra coisa. Você não Você se tem vê que mais estar... engenheira, né, Tatiana? Você não se vê mais engenheira, né? Não tem como voltar atrás. Agora você tá fazendo o que você gosta, a gente vê pelo sorriso. A gente vê pelo Não. sorriso, claro, aí que bom. Gente, botina, pé sujo de barro, capacete, não. Maravilha. Tatiana, para a gente não estender muito tempo, né? As pessoas estão vivendo de call em call, então não quero atrapalhar Uhum. você também e o pessoal que está aqui com a gente. Últimas palavras, o que você tem aí para a gente e como é que a gente entra em contato com você? Já coloquei o link aqui no site de novo, né, para as empresas e fomentar as pessoas a participarem mais, a trazer saúde mental para os empregados. Se eu Boa. puder só até ajudar suas palavras finais aí, quando alguém perguntou de meditação, a gente tem falado muito disso, né? A gente só tem psicólogos na nossa base, mas as pessoas são psicólogos e têm especializações em várias áreas. E aí, se você puder falar, Tati, um pouquinho que a terapia, a gente fala isso o tempo todo para educar o mercado, vai muito além de tratar a doença, né, Tati? Então, como a gente tem tentado evangelizar no sentido de que a terapia vai muito além da doença e vai para a promoção da saúde, para a Sim. construção de pessoas emocionalmente mais fortes e nas empresas para a construção de times mais fortes também. Uhum. Eu acho que o Renato falou uma coisa sobre a analogia do dentista, e eu sempre falo, se eu quero me manter mais magra, eu vou na nutricionista, né? Se eu não quero ter ruga, eu vou lá no dermato, põe botox, aí eu vou não sei aonde. A gente investe nessas coisas. Por que que na minha cabeça eu não vou cuidar se eu quero envelhecer bem? A gente vai viver 90, 100 anos, né? Tipo, né? Essa geração, com o avanço da medicina, vai viver muito mais. Então, eu tenho que cuidar da cabeça, tenho que preservar isso igual. O cérebro também precisa de musculação, igual o bíceps. Eu sempre brinco isso. Falei, se você cuida do corpo, por que você não cuida da cabeça? Né? Porque se aqui parar, para todo o resto. Né? Se der um bugzinho aqui, tipo, não adianta você estar saradão, com botox na testa, tudo bonitinho, que vai parar tudo de funcionar. Eu falo Então, eu muito acho que é disso do networking, né? As pessoas começam a fazer networking. Agora que eu fui demitido, vou começar a fazer networking. Amigão, tá não funciona. atrasado. Tá atrasado, viu? Exato. Vai demorar muito mais para se recolocar, né? Então Sim. eu acho que é tudo, assim, todas essas coisas aí são muito importantes para levar em consideração que a saúde mental é extremamente importante. Eu diria que às vezes até mais importante do que a saúde física, né? Tem muita gente com foco em saúde física, mas mentalmente precisa realmente se cuidar, né? Para enfrentar tudo que a gente tem e para ser feliz, Sim. né? Para tentar ser mais feliz e viver o máximo possível. Eu acho ótimo isso. Eu diria que não tem uma mais importante que a outra. Eu falo que saúde, até a própria OMS diz que saúde é um conceito integral, né? Não é a ausência de doença, mas é um bem-estar físico, emocional, e ela põe inclusive o lado social junto. Então, assim, para mim tem uma regrinha básica, e eu sei, às vezes eu cito a frase do Drauzio Varela, porque eu já vi uma vez uma entrevista dele, onde ele fala. Você é muito engraçado, a população brasileira, né? Eles esperam, eles ficam batendo que o SUS tem que ser, que saúde é para todos, que saúde tem que ser acessível. Só que esse povo fuma, come picanha e bebe a vida inteira, e depois quer que o SUS dê conta do problema crônico que ele tem lá na frente. Aí E já não vai entupiu, né? resolver. Exato. Então, assim, a gente é responsável por se cuidar. E para mim tem algumas regras básicas. A gente tem que ter caixinha de ferramenta, tem que tomar sol,
vitamina D faz total diferença na nossa produção de um monte de coisa. Tem que fazer atividade física, um mínimo que seja, mas tem, né? É o que ajuda a manter ali a produção de neurotransmissores. Tem que se alimentar bem, né? Porque você não vai ter problema de saúde mental, vai ter doença crônica, vai ter diabetes, vai ter colesterol, vai ter problemas cardíacos. Então, putz, tem que se cuidar. Cara, meditar, para mim, é uma das coisas mais legais que entrou na minha vida nos últimos tempos, assim, me ajuda com parar no presente, me conectar comigo. Terapia já faz parte da minha vida, tem 8 anos, eu acho que é um trabalho conjunto com o psicólogo, né? Acho que eu sempre vejo como uma ferramenta para mim, eu vejo como uma possibilidade de discutir minhas questões, de entender, de ter outros pontos de vista. E é muito diferente de amigo e família, porque, tipo, amigo nunca vai te falar na real que tá passando, muitas vezes, muito menos família, né? Uma família vai passar a mão na cabeça, tal, ou quando é para brigar, vai brigar. O psicólogo, primeiro, ele está sendo pago por você, né? É um profissional contratado. Né? Ele está ali para fazer um trabalho contigo. Ele vai pontuar as coisas que não está legal, ele vai provocar reflexão, ele vai tocar em coisas que às vezes você não vai gostar, né? Tipo, a gente nem sempre quer olhar para o nosso lado sombrio, mas é importante, né? Para a gente conseguir ganhar autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolver algumas habilidades que a gente chama de habilidades sociais. E acho que a gente só para, algumas, inteligência emocional, resiliência, essas coisas, a gente só para de desenvolver quando morre. É a vida inteira criando casca. Né? A gente só para de engrossar a casca na hora que acabou. Acho que é um pouquinho do que eu acredito. Acho que é um conceito da gente precisa se cuidar, né? A gente precisa... E acho que uma coisa que eu fiz comigo, assim, acho que fez muito bem. Às vezes tem gente que acha que eu tô alienada. Cara, eu me desconectei muito de mídia, de TV, de notícia, porque eu sentia que eu ficava mais ansiosa. Tipo, eu ficava na contagem de morto todo dia, tipo, eu falei, não dá. Então, assim, é tentar, o que você falou, vou fazer meu churrasquinho, desliga tudo, não faço nada. Tipo, escolhe coisas. Eu vejo o Denis ali com o filho dele, vai brincar com as crianças, vai ler um livro, vai, tipo, desliga o celular, deixa longe. Eu vejo os amigos falando assim, você viu aquele negócio que saiu na Globo? Eu falo, amigo, eu não vejo a Globo há 9 anos e vivo super bem, cara. Eu também. Bem informado, tranquilo, não sei quem é contra quem, eu tô vivendo a minha vida, sabe? Eu não posso me estressar muito, até porque tem filho para criar, né? Então a gente tem que estar super tranquilo para passar tranquilidade para as crianças, né, Denis? Outro dia alguém falou assim, sua cidade apareceu na TV. Aí eu falei assim, o que era? Tipo, é tráfico ou tá acontecendo alguma queimada lá no meio do Pantanal? Aí ele falou, nossa, Tatiana, você fala com um tom de piada. Eu falei, porque as únicas 2 notícias que eu sei que passam, porque tem todo ano, tráfico é todo dia, né? Tipo, queimada tem um período do ano que acontece. Ele falou, não, tá feio, tem queimada. Aí eu fui falar com a minha mãe, o que tá acontecendo aí? Ela falou, nossa, filha, tá feio aqui, porque tá pegando fogo em tudo, tal. Eu falei, nossa, a senhora não falou nada. Então, tipo, ela falou, achei que você tava vendo TV. Eu falei, eu não sei nem o que tá se passando. Me preservo mentalmente desses assuntos. Gente, queria agradecer muito, Tatiana, a você, ao Denis, por trazer a Vitude para participar aqui da Cornet. Valeu, Denis, valeu, Tatiana. Sérgio, Thalita, que estiveram com a gente aqui, receberam os drinks em casa, e o pessoal que está aqui com a gente até agora. Isso aí, beijo, Obrigado, tchau. Tchau. Obrigada, gente, tchau, tchau.